Vamos ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo, amados, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, no versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo de número 28. Quem encontrou Mateus 10, 28, diga glória a Deus. Diz assim, amados: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Vou ler mais uma vez. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Jesus, ele vai estar falando com uma multidão de pessoas e trazendo esse ensinamento que fala acerca, amados, de temor a Deus, de temor ao Senhor. Você crê que Deus, ele vai falar com você? Põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nós estamos aqui, meu Pai, na tua casa, porque precisamos do Senhor e da tua presença. E pedimos a Ti, ó Pai, que venha falar conosco do Teu jeito, da Tua maneira. Pedimos a Ti, meu Pai, que não nos poupe nessa noite, para que nós venhamos, meu Deus, experimentar verdadeira transformação em nossas vidas. Então, meu Deus, que o Senhor faça com que essa palavra, ela venha em cada vida aqui presente, como um martelo que esmiuça a penha, Pai, para trazer, meu Deus, um novo e vivo caminho na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção. Jesus, ele, no seu ministério terreno, ele, além de libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor, Jesus, ele aqui na terra, tinha uma atividade que ele gostava muito de fazer, que era ensinar as pessoas. E ensinar não é simplesmente você falar aleatoriamente. Ensinar, muitas das vezes, requer ali uma perícia daquele que ensina. Requer que uma pessoa que quer fazer um discípulo, que quer ensinar algo maravilhoso, a pessoa ela precisa ter paciência. Você vê pelos seus filhos, para você ensinar o caminho, você tem que ter muita paciência para poder mostrar o caminho reto das coisas certas, da maneira correta. E Jesus, ele neste ensinamento que ele vai trazer aqui, nesse texto base que nós lemos, eu quero reler aqui: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Ele vai trazer nesse ensinamento e deixando bem claro a quem nós devemos temer. E quem nós devemos temer, amados, é a Deus. Diga, eu preciso temer, primeiramente, antes de qualquer coisa, a Deus. Amém? E Deus, ele aqui em Malaquias, no capítulo 1, volta aí um pouquinho no livro anterior. Deus, ele vai fazer um questionamento, porque Deus, quando ele olha
para as pessoas, para os sacerdotes, ele vai fazer um questionamento porque ele quer saber aonde está algo que tem que pertencer a ele. Diz aqui Malaquias 1, versículo 6, diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor ou o respeito comigo? Amados, por que Deus ele está questionando aonde está o temor dele? Será que ele está vendo pessoas temerosas a ele, que respeitam a ele? Porque nós devemos temer a Deus, porque, amados, Deus ele pode dar a vida eterna, mas também ele pode dar a morte eterna. A pessoa que não tem temor a Deus, o lugar dela não é no céu, não é na presença de Deus, não é junto ao Pai. O lugar dela será no inferno, aonde padecerá tanto o corpo quanto a alma da pessoa. E a falta de temor, amados, a Deus traz consequências muito graves e terríveis na vida de uma pessoa. E eu quero que você vá aqui comigo em João, no capítulo de número 8, porque essa é a passagem que Deus ele mandou eu ministrar. Não sei o porquê, mas Deus ele sabe. E aqui, amados, Jesus ele vai estar trazendo um ensinamento maravilhoso em João 8, no versículo de número 1. Mas a falta de temor a Deus, ela gera consequências terríveis. Olha só o que diz em João 8, no versículo 1. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Amém? Vamos entender o contexto aqui, para você entrar na cena. Jesus, no dia anterior, ele está na festa dos tabernáculos. E ali naquela festa, Jesus, ele vai se manifestar ali no último dia e vai se colocar como a fonte de água da vida. Para aquelas pessoas que têm sede de justiça, que têm sede e fome de Deus, as pessoas que amam a Deus, que buscam ao Senhor, que aqueles que têm essa sede, viessem a Ele e bebessem. E Jesus, ele vai sair dali, do local onde acontecia no templo, no pátio do templo, a festa dos tabernáculos, essa cerimônia do último dia, que o sacerdote ele derramava a água sobre a terra, e ali mostrava e fazia alusão aos 40 anos que o povo ficou ali no deserto, vivendo em tendas, e não faltou água. O último dia era o dia mais importante, que era o 7º dia. Mas Jesus, no outro dia, tem uma multidão seguindo a ele. Na madrugada do 8º dia, ele está ali no templo ensinando. Diz aqui no versículo de número 2, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Jesus, ele vê aquela multidão que tem sede. Eu creio que vocês que estão aqui nessa noite têm sede da palavra de Deus. Quem tem essa sede, diga glória a Deus. Que maravilha! Então Jesus, ele está ensinando aquelas pessoas. Eu imagino Jesus ele dizendo: olha, nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que ajudar as pessoas. Ele vai trazer muitos ensinamentos. Nós temos que temer a Deus. Ele está ensinando uma multidão de pessoas. Muitos estão ali para aprender com Jesus, para serem pessoas diferentes, para terem uma vida diferente. Quando de repente, amados,
Diz a palavra do Senhor no versículo 3, que chegou uma pequena comitiva, formada por escribas e fariseus, diz aqui no versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Olha só, essa mulher, ela foi surpreendida em adultério. E a palavra surpreender no grego é como se tivesse algo debaixo de um pano e alguém pegasse o pano e fizesse assim, e mostra para todo mundo ver. É aquele famoso haha, te peguei. Essa palavra surpreendida mostra que aquela mulher não esperava ser pega. A Bíblia ela não diz há quanto tempo que ela está na prática do adultério, está cometendo esse erro. Mas na mente dela, ela nunca ia ser pega, porque senão ela não seria surpreendida. Ela acreditava que o que ela estava fazendo era errado, mas ninguém iria ver. Porque eu imagino que ela tomava todos os cuidados possíveis para que aquilo que ela fazia em oculto permanecesse em oculto. Mas a palavra de Deus, ela diz, ela nos ensina que não há nada oculto que não seja revelado, amados. No caso dessa mulher, ela está em adultério. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que talvez está fazendo coisas em ocultos, fazendo coisas escondidas, um dia a casa cai. E é terrível. É terrível porque talvez você está aí com algum tipo de pecado que você está escondendo. Você toma toda a precaução, você espera todo mundo sair e ir embora. Você confere, você monta o ambiente, você pode tramar, mas um dia você vai ser surpreendido. Vai ser surpreendido. Porque Satanás, igual nós dissemos aqui na quarta-feira, ele vai girando em torno da pessoa, procurando a brecha na vida da pessoa. E você sabe o que acontece quando ele encontra a brecha na vida de alguém? Amados, pastor, eu acho que ele mata a gente. Não, ele não vai tocar em você, ele vai fazer você pecar. Quando você dá brecha, você cai em estado de tentação, pronto para pecar. Se você abriu a porta, ele entra e te domina para o pecado. E essa mulher aqui, ela foi surpreendida e foi pega no pulo, amados. E eles vão trazendo ela com tanta violência, e eles vão colocar no meio de todo mundo, mostrando para todo mundo o erro que ela cometeu. E ela sabe o que vai acontecer com a vida dela. Porque quem erra, sabe o que pode acontecer. Sim ou não? Sim. Põe um gato lá na sua casa para você ver. Você vai vivendo perigosamente. Não, está tudo bem, está tudo certo. Mas no dia que eles vão lá e pegam e te surpreendem, você já pode esperar o tamanho da multa. Você sabe, quem anda com a vida errada sem temor, sabe o que pode acontecer, sabe a exposição que pode ter na vida dela. E amados, é terrível. É terrível. Quem já foi confrontado, pego na mentira ou em qualquer outra coisa, é terrível. Mas isso porque falta de temor. Essa mulher, ela sabe o que vai acontecer com ela, mas ela está vivendo perigosamente. Meus irmãos, em nome de Jesus, te digo mais uma vez aqui, se você está fazendo alguma coisa ocultamente, escuta o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. Para. Hoje é dia de parar. Porque se você continuar fazendo, a sua casa vai cair. Todo mundo vai ficar sabendo. E vai ser difícil. E nós estamos vivendo tempos
em que muitas pessoas estão sendo surpreendidas. É pessoas no altar, é pessoas de louvor, é pessoas de membresia, estão sofrendo as consequências. Vocês têm acompanhado aí os acontecimentos, vocês têm visto isso. É tempo de mostrar, de colocar, tirar a poeira debaixo do tapete. Deus, Ele está fazendo isso porque Jesus está voltando. Diz a palavra do Senhor aqui no versículo 3, que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Não, vai ficar aqui no meio para todo mundo ver. Mas deixa eu me esconder, eu já estou acostumado, só falo o que eu fiz e me apedreja ali em outro cômodo. Não, é aqui no meio. Infelizmente, a lei é sagaz, a lei é assim. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai ouvir as pessoas dizendo para ele assim, entenda isso, olha, Jesus, ele está sentado com uma multidão, e vieram escribas e fariseus com ele, trazendo essa mulher, colocam no meio, e começam a falar com Jesus, assim ó, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, foi no flagra, ela não está negando, é mentira, não, foi em flagrante. Não tinha jeito dela mentir, enganar. Foi pega no ato. Provavelmente, essa mulher deveria estar até nua ainda. Não tinha como ela fugir. Então por que você está nua? Ah, não, porque eu gosto de andar naturalmente. Não, não existe. Não tinha como ela fugir, amados. Quando aquilo que é oculto é revelado, não tem como você fugir. Você que tem andado aí igual um sabonete, né? Escorregando para tudo quanto é lado. No dia que a casa cai, meu irmão, não dá para fugir não. Não dá. Você fica no estreito. Não dá para passar. E diz aqui, olha, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E a lei mandava mesmo matar, apedrejada. E o pastor Vitor Hugo, que estava pregando outro dia aqui, usando o termo que ele usou, ele vai dizer, olha, que a morte de apedrejamento é uma das mortes mais terríveis que existe. Porque a pessoa ela pode morrer pela primeira pedrada ou na 20ª pedrada. Se ela morrer na primeira, caiu para trás, tudo bem. Mas e se ela foram atirando pedras até ela morrer? Só que, amados, Jesus, ele vai tomar uma atitude aqui, que muitas pessoas, elas não conseguem compreender, porque às vezes elas pensam que Jesus está dizendo que essa mulher está certa, e não está, ela está errada. Essa mulher, ela merecia o apedrejamento mesmo. Essa mulher, ela merecia ser morta nas pedradas por causa do pecado que ela cometeu. Mas diz a palavra do Senhor aqui, que Jesus, ele vai entender que primeiramente, as pessoas que estavam ali, não estão preocupadas em cumprir a lei de Deus por temor a Deus. Diz aqui no versículo 6, isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu já vi um monte de gente tentando falar, olha, Jesus ele escrevia isso. Eu não tenho essa coragem porque a Bíblia não fala. E eu não vou pregar heresia para fazer bonito para as pessoas. Gente que inventa, olha, estava escrevendo isso, aquilo outro. Até falam as palavras que Jesus inventou. Não é. A Bíblia não fala. A única coisa que quando você pega a Bíblia original no grego, é que essa palavra aqui, escrevendo, é katagrafém, que é escrevendo uma sentença. Mas não fala o que era.
Não me dá o direito de falar, olha, ele vai dizer, ele está escrevendo isso, não. Mas uma coisa eu posso ver no que Jesus está fazendo. Uma grande decepção que ele está tendo ali naquele momento. Porque, amados, diz a palavra do Senhor que vieram escribas e fariseus trazendo uma mulher. A multidão que está pegando pedra é a que estava ouvindo a palavra dele. É que ele estava ensinando. Diz aqui, ó, vamos ler no versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. A multidão que pegou pedras é aquela que estava ouvindo ele ensinar sobre amor, sobre justiça, sobre temer a Deus. Os que pegaram as pedras não aprenderam nada com Jesus. Não aprenderam nada. Porque no dia, na hora que precisou da lei ser aplicada, eles não aplicaram os ensinamentos de Jesus. Aquilo que Jesus está ensinando para eles. E amados, quantas vezes não somos assim? Você sai da casa de Deus, ouve um ensinamento maravilhoso e chega em casa e já coloca tudo a perder. Começa a brigar, começa a discutir, começa a apontar dedos, começa a falar asneiras. Você não aprendeu nada com Jesus. Isso eu posso sentir que Jesus está decepcionado, porque aquelas pessoas vieram para aprender com ele. Ele tinha dito para aquelas pessoas, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Aquelas pessoas vêm para beber da água viva que é Jesus. Mas na hora que a lei ela precisou ser aplicada, não se houve compaixão no coração de ninguém, nem de uma criança, nem de um adulto. Isso decepciona. Porque ele está ensinando, ele tem paciência, ele está colocando a vida dele em risco para ensinar as pessoas e elas não aprendem. E você que está aqui nessa noite, você tem aprendido algo com Jesus? Você tem aprendido a ser uma pessoa um pouco mais tranquila, uma pessoa menos julgadora? Porque Jesus, eu fico imaginando, pensa nessa cena, amados, as pessoas sentadas e Jesus falando. E de repente as pessoas se levantam com um monte de pedras na mão e Jesus olhando para elas, observando que cada uma delas tem sede de morte, de fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o povo que quer ser alcançado pela graça, o povo que tem sede de sangue. Pensa nisso, Jesus ele está olhando para aquela situação, vendo crianças, os mais jovens ali, que começaram a caminhada da vida com pedras na mão, pedras para tirar, e os idosos que estão ali com pedras nas mãos também, para tirar. E aí Jesus, ele observando tudo isso, diz a palavra do Senhor, que ele vai se inclinar. Mas imagina a vergonha que essa mulher está passando. Porque por falta de temor a Deus. Imagina como que Jesus ele olha para os filhos na fé dele. Como que ele olha para você hoje? Como que ele olha para você? Jesus, ele não é acusador. Ele vai dizer assim, versículo, vamos ler que é melhor. Versículo de número 7, diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus, ele não é acusador. Aquela mulher está ali, pecadora. Mas Jesus ele podia falar assim, ó: você está querendo atirar pedra, mas você mente.
Você que está aí, você está querendo atirar pedra, mas você trai também. Só não foi pega ainda. Você que está querendo atirar pedra aí, você está roubando. Só que ele não é acusador, amado, isso é o diabo. É o diabo que é o acusador. Jesus não, ele sabe o que cada um ali tem pecado. Ele sabe o que cada um ali faz. Ele sabe o que vocês, que os obreiros, o que nós fazemos. E ele podia acusar a cada um, a ponto daquelas pessoas não terem como correr, porque ia ser um flagrante. Não ia ter como eles se deslizarem e fugirem. Mas Jesus, ele não é um acusador. Ele está decepcionado com a multidão. E eu vou abrir uma aspas aqui para dizer, amados, Jesus está muito decepcionado com muita gente, viu? Pela falta de temor. E até mesmo, porque às vezes nós não conseguimos estender a mão para aquele que precisa, mas usamos a mão que podia ser estendida para julgar as nossas pedras. Diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai olhar para os escribas e para os fariseus e vai dizer, eles entram nesse mesmo bolo. Fala, vocês que não têm pecado, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. O escriba, ele conhecia a palavra de Deus. O fariseu, ele conhecia e se achava melhor do que qualquer um outro. E outra coisa, eles não vão julgar pedras, porque nem era para eles estarem ali, amados. Diz a palavra do Senhor aqui, por exemplo, em Levítico 23, vamos lá em Levítico 23, deixa marcado aí em João 8, eles nem deviam estar ali. Em Levítico 23, 33, quando a lei ela é dada, no que diz respeito às cerimônias, inclusive a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, perdão, diz assim, olha o que Deus ele vai dizer. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que a festa dos tabernáculos durava 7 dias. E Jesus diz lá em João 7, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse no 7º dia. No 8º dia, Jesus está ensinando o povo. Os escribas e os fariseus, eles eram para estar dentro do templo, dentro da casa de Deus, oferecendo ofertas queimadas, adorando ao Senhor. E sabe onde que eles estão? Cuidando da vida dos outros. Tem muita gente que era para estar hoje aqui nesse culto, está cuidando da vida dos outros, amados. Está fazendo obra de espião na vida dos outros. Fazendo obra de Satanás, de acusador. Você já percebeu como que você está na casa de Deus te poupa de tanta coisa? Quando você vem para a igreja, de repente você fala, nossa, você não sabe quem esteve aqui. Aí você fala, não, ainda bem que eu estava na casa de Deus, que eu não queria encontrar com essa pessoa. É assim. Você fica em casa, você passa a prova. Você passa a luta. É dia de culto, é dia de você estar na casa de Deus, meu irmão. Mas o temor a Deus, foi embora. O temor ao Senhor, se eu sou o Senhor, aonde que está o meu temor? Você está entendendo isso? Quem está, diga glória a Deus. Aqueles escribas e fariseus que estão pegando a mulher em adultério, eles eram para estar dentro do templo, adorando a Deus.
adorando ao Senhor, porque eles conhecem a palavra. Mas não, eles estão com tempo para ir atrás até de quem está fazendo coisa errada, amados. E eu vou dizer uma coisa, claro que a pessoa que comete o erro, ela tem a culpa dela, mas, amados irmãos, esses homens são pecadores também. Outro dia eu ouvi uma frase dizendo assim: olha, você ouviu o pecado do outro? Aí a pessoa dizia assim: não, eu estou muito preocupada tentando resolver o meu pecado. Ao invés de estar preocupado com o que o outro está fazendo, ou não está fazendo, você tem que preocupar com você, com a sua vida com Deus, com a sua caminhada com o Senhor. É nesse contexto que Jesus, ele olha para a mulher totalmente errada. Ele olha para a multidão e simplesmente vê a multidão sedenta para fazer justiça e querendo ser salvo pela graça. Querendo fazer justiça e querendo o céu pelo sangue de Jesus. Meu irmão, para falar mais claro, igual assim parafraseando o brasileiro, não vai rolar não, viu? Se você quer ser salvo pela graça, mas adora jogar uma pedrada em alguém, vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque a ira, ela esconde o seu pecado de você mesmo, mas não esconde o pecado do Senhor. Não esconde. Às vezes você tem aquela sede de fazer justiça na vida de uma pessoa, mas o mesmo pecado você comete. Diz aqui, por exemplo, que Jesus ele se inclina, dizendo, aquele que dentre vós estiver sem pecado. E amados, esse termo sem pecado, no grego é amartatetos, que quer dizer que a pessoa, ela não pode nem ter pecado e nem ser estimulada a ter o mesmo pecado com a pessoa. Já pensou se Jesus, vamos pensar assim, Jesus está aqui, não está? Sim ou não? Mas se Jesus ele olhasse, vamos imaginar uma pessoa foi pega em adultério, e ele usasse esse termo aqui, e perguntasse para nós todos aqui, aquele que nunca teve a vontade de trair, que atire a primeira pedra. Que nunca olhou para uma pessoa e falou, olha, atira. Não pode ter tido nunca um estímulo a pecar da mesma forma. Por causa que a consciência da pessoa, Jesus está chamando a consciência. Ele está falando, põe a mão na sua consciência, meu irmão. Acabei de ensinar aqui, põe a mão na consciência. Você nunca teve vontade, não? Aí você está vendo o filme, passa a pessoa fortona, saradona, aí você fica, ai meu Deus, subiu a temperatura. Ah, meu irmão, vigia. Vigie. Cadê o temor? Se eu sou Senhor, onde que está o meu temor? Então diz aqui, que Jesus, ele está deixando claro essa situação. Ele está dizendo aqui, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Ninguém teve coragem, amados. Ninguém teve coragem de pegar uma pedra e falar, eu tenho autoridade para apedrejar alguém. Não tem jeito. O único que pode julgar é Deus. O único que pode dar sentença é Deus. Nós, como servos do Senhor, nós temos que exortar, nós temos que chamar a atenção.
Se você está vendo alguém com uma vida errada, amados, isso é amor. Você chegar na pessoa e falar: olha, eu não tenho nada a ver com a sua vida, não, mas isso está errado. Pensa bem, põe a mão na consciência, tenta ver do ângulo que Deus está vendo. Está errado. Isso é amor, amados. Jesus, ele não está dizendo aqui: essa mulher está certa, ela adulterou, foi um momento de fraqueza. Ele falou: não, ela tem que ser apedrejada mesmo, mas vamos fazer do jeito certo. Quem nunca sentiu vontade, quem nunca sentiu desejo? Jesus, ele não diz que se alguém olhar para uma outra pessoa e desejar ela na sua mente, já cometeu adultério? Não está escrito na palavra de Deus, igreja? Então, é o que nós podemos analisar aqui. Jesus, ele está dizendo: olha, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E foi ficando ninguém. Os mais velhos olharam e falaram: eu tenho muita conta para acertar com Deus, deixa eu cuidar do meu pecado, vou tirar as minhas pedras das mãos. Aí outras pessoas de uma idade mediana, imagina ali com seus 50 anos, cheio de pedras nas mãos, começaram a pensar: eu tenho muita coisa na minha vida para consertar, ao invés de eu ficar tirando pedras nas pessoas. Então eu vou deixar minhas pedras aqui e vou cuidar do meu pecado. E até os mais jovens, que no começo da caminhada da vida, estão ali, cheio de pedras nas mãos, cheio de achismos, tem que apedrejar mesmo. Mas eles colocaram a mão na consciência, julgaram as pedras e falaram: deixa eu já matar esse mal pela raiz logo, porque eu tenho muita coisa para consertar com Deus. E foi ficando somente Jesus e essa mulher, somente ele e ela, somente aquele que nunca cometeu pecado, somente aquele que teve uma vida piedosa em todos os momentos, que podia aproveitar que aquela mulher estava ali inclinada no chão, no meio de todo mundo, já na posição de receber pedras, e pegar a maior de todas e julgar nela. Jesus, ele não vai fazer isso, porque ele vai se tornar a pedra fundamental que vai sustentar a vida dessa mulher. Ele vai se tornar a rocha que vai sustentar a vida dessa mulher. E eu quero te dizer isso hoje aqui, meu irmão, minha irmã. Você pode ter chegado aqui cheio de problemas, você não está certo, cheio de coisas ocultas. Eu digo para você, você não está certo. Mas se existe alguém que você pode se apoiar, e que te sustentará, e que te dará vitória contra esse mal, esse alguém é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Ele te sustentará. Amém? E aqui, amados, diz a palavra do Senhor, versículo de número 10: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus, ele vai fazer uma pergunta retórica, né? Ele já sabe qual que é a resposta. E eu fico impressionado com a posição que Jesus ele está aqui. Diz que Jesus, ele vai erguer e vai virar para ver as pessoas. Eu imagino que Jesus, quando ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e vira, amados. A palavra do Senhor, ela fala que o pecado, ele faz a separação entre nós e o nosso Deus. Jesus, ele olha para as nossas vidas e ele vê pecado. A mancha do pecado está estampada, está na blusa, está na veste, está no rosto. Ele olha e vê. E ele de costas ali, ele vendo um monte de pessoas cheias de pecado, com a veste toda suja de pecado. O
querendo matar um pecador, pecadores matando pecadores. Não é justos fazendo justiça, não, é pecadores querendo fazer justiça. Quando Jesus, ele se vira, as pedras caíram, só barulho de pedra, está no chão, e Jesus ele volta, e ele não vê ninguém, como ele esperava, Diz aqui, que Jesus ele vai virar para essa mulher, ninguém te condenou? E respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ah, pastor, então a gente pode adulterar que Jesus ele não condenou ela, não vai me condenar. Vai nessa. Jesus, ele está dizendo para essa mulher, ele está dando uma oportunidade para ela, naquele dia. E oportunidade, amados, é igual eu sempre falo com vocês aqui, oportunidade boa é que você aproveita. Aquela que você não aproveita pode ter sido uma grande oportunidade, que caso você não aproveitá-la, não adiantou de nada, foi mais uma oportunidade perdida na sua vida. Essa mulher, ela está recebendo a compaixão de Deus, porque Jesus ele olha para ela e diz, mulher, cadê os seus acusadores, que estão sendo usados pelo diabo para acusar? Cadê eles? Não te condenaram? Eu ensinei lá no monte, no sermão do monte, não julgueis para não ser julgados, e nem condeneis para não ser condenados, e a multidão que ouviu isso hoje estava julgando e condenando. Cadê eles? Não te acusaram, não te condenaram? E ela diz, não, ninguém me condenou, ninguém. E Jesus ele vai dizer, nem tampouco eu. É como se ele estivesse assim dizendo, eu já estou te dando mais uma chance, mais uma oportunidade, eu não vou te condenar. Eu poderia pegar uma pedra e jogar em você, mas eu não vou te condenar, eu vou te salvar. Eu não vou te apedrejar e te matar, não. Eu vou te ajudar a viver. É isso que Jesus ele faz. É isso que Jesus ele quer aqui nessa noite. É fazer com que você, meu irmão, saia daqui hoje, não é sendo preso nos porões da culpa que você tem, não. É que você seja livre. Mas ele diz aqui, ó, vá e não peca mais não, viu? Porque senão você vai ser pega no flagra. E a reincidência, ela tira o benefício do réu primário. A pessoa que é pega pela primeira vez, ela tem um peso. A pessoa que ela é pega pela segunda vez, ela já é reincidente. Primeira vez que ela é pega é pecado, segundo já é iniquidade, é pecado repetido. Os iníquos, eles vão para o inferno. Então, o que eu quero falar com vocês agora, amados, para a gente concluir? Aonde que está o temor a Deus na sua vida? No caso dessa mulher, era adultério. Mas eu tenho certeza absoluta que se Jesus ele sondar aqui as nossas vidas, todos nós, começando aqui do altar até lá na porta da igreja, ele vai encontrar pecado. E muitos, o pecado na vida do cristão, nós falamos aqui, tem que ser acidente, amado. É como se você tropeçasse, caísse e falar, opa, deixa eu me levantar. Não gostei do tombo que eu levei. Não é você tropeçar e cair e amar mais o chão do que ficar de pé. Não é isso. Porque hoje é dia, amados, que Deus está dando mais uma chance. Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar. Mas eu quero finalizar lendo lá onde a gente iniciou a leitura. Lá no texto base, Mateus 10, 28.
Porque às vezes a gente se preocupa tanto com as pessoas que atiram pedras, né? Mas a gente tem que se preocupar, não é com quem atira a pedra, não, é com aquele que tem um martelo de juízo na mão, que é Deus. Diz aqui, ó, Mateus 10, 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que Satanás ele pode fazer com você? Roubar, matar, destruir? Mas ele não pode matar sua alma. O que um bandido pode fazer? O que um ladrão pode fazer contra você? Ah, ele pode pegar e me matar. Não, mas não pode matar sua alma, amados. Não temais aqueles que podem matar o corpo. Diz aqui, ó, quem que nós devemos temer? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Igual se as pessoas elas estivessem temendo a Deus, igual temeram essa pandemia, o céu já estava cheio, amados. Ah, não vou nem sair de casa não, porque senão vou morrer. Mas o que a pandemia, um vírus pode fazer com você? Matar o corpo. Aí você não busca a Deus, morre o corpo e morre a alma. Fica em casa pecando, pedindo comida pelo aplicativo e fazendo um monte de coisa errada, brigando com todo mundo, sendo ignorante. Não adianta. Temei antes aquele que pode pegar a alma e o corpo e mandar lá para o inferno e ficar direto. Imagina essa vergonha, hein? E você falando tanto de Satanás. Olha, Satanás ele vai para o inferno, ele vai queimar no lago de fogo e enxofre. Já pensou? Chegar lá e você tá junto com ele, e ele falar: ah, tá vendo? Você também não era aquela bênção toda que você dizia, né? Quem está entendendo isso? Então fica de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu vou fazer uma oração agora. Mas igual assim, a gente não pode ser religioso. Nós somos cristãos. Nós somos servos de Deus. E é por isso que eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Até porque para não gerar nenhum tipo nem de bloqueio na pessoa que precisa vir, se arrepender. E também para que as pessoas que pensam que o pecado dela é menor do que o outro, não fique olhando atravessado para ninguém. Então o que eu gostaria, amados, você que pode e que quer também, porque não adianta você estar na casa de Deus e não querer se consertar com Deus. É para isso que estamos aqui. É para isso que nós estamos na casa de Deus. Então eu queria convidar a você que quer, todos vocês, queria convidar toda a igreja. Você que talvez diz assim: pastor, eu tenho um problema, eu tenho alguns vícios na minha vida e infelizmente eu não estou conseguindo. Quem pode te ajudar é Jesus, amado. Até quando você vai passar vergonha? Ah, pastor, meu problema é que talvez você não tenha problema de vícios, mas talvez você não consegue pagar as pessoas. Você tem que falar com Deus: Senhor, esse tipo de situação está ruim para mim. Eu preciso do Senhor. Ou talvez você tenha o perigo do farisaísmo, de se achar melhor do que as pessoas. Quando assusta, você chega em casa, depois de uma bênção, de um culto, para brigar com quem está lá. Não é isso que a gente aprende aqui não, amados. Nós levamos a bênção de Deus, não a contenda para as nossas casas. Amém? Isso é ser diferente. Isso é ser servo de Deus.
Porque as pessoas, elas não ficaram do lado dessa mulher, ninguém se ajoelhou do lado dela, mas Jesus, Ele estava ali com ela. Ele está com você também. Ele vai te levantar, e depois dessa oração, eu tenho certeza que o cheiro da liberdade vai exalar na tua vida em nome de Jesus. Então, toda a igreja, você que puder, se ajoelha aí no teu lugar. E esse momento, amados, é só você e Deus. Você que não puder se ajoelhar, fica sentado. Se assenta, inclina a tua cabeça. É somente Ele. Eu vou me ajoelhar também, porque, amados, eu não sou melhor do que ninguém. É meramente a graça de Deus que nos coloca para ministrar a palavra. Então se ajoelha, você que puder. Pensa em Deus nesse momento. Pensa no Senhor. É você e Jesus. O que na tua vida tem sido até motivo de vergonha às vezes, amados? Que às vezes faz você sofrer calado, chorar. Você tem que hoje falar com Deus: Senhor, eu sei que o Senhor sabe, e é o Senhor quem pode me ajudar. Porque talvez você não pede ajuda com medo das pedradas que você pode receber. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, aquele que sabe de todas as coisas, Ele não está com pedras na mão para te acertar. Oh, alabanaias, suriandaraias. Mas Ele está com a mão estendida para te socorrer. Ele está com a mão estendida, a destra fiel. Nem no meio das pedradas Jesus, Ele abandonou essa mulher. Nem no meio das pedradas Ele te abandona. Então fala hoje com Ele, fala com Ele, pede perdão para Ele. Está na hora, igreja, de nós temermos mais a Deus do que a nossa própria vontade. Eu sei que o ser humano, ele é volúvel às situações. Eu sei que às vezes o sangue ferve. Mas a igreja de Cristo, o único sangue que tem poder na nossa vida é o sangue de Jesus, do Rei dos Reis, daquele que tem misericórdia. Então vai falando com Deus hoje aqui. Eu, com toda a humildade do meu coração, eu quero orar por vocês, para que você se levante livre hoje, sem culpa no seu coração. Jesus restaurou a vida dessa mulher. Ele disse: mulher, eu também não te condeno, ninguém vai te condenar não. A morte passou perto de você, mas a vida chegou primeiro. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, ah, Deus maravilhoso, eu sei, meu Pai querido, que o Senhor tem olhado para a terra e não tem encontrado temor a Ti. Mas, meu Deus, eu peço ao Senhor que venha sondar, Pai, porque nós nos colocamos de joelhos na posição de servos, na posição daqueles, meu Pai, que não tem como negar, que não tem como fugir. O Senhor sabe os pensamentos que nós temos, o quanto às vezes essa pessoa desanima depois de um dia difícil, Pai. O trabalho não foi bom, o dia não foi bom, a afronta esteve presente no local de trabalho,
E isso botou por terra, meu Deus, o ensinamento do Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe que mesmo, meu Deus, ouvindo, estando aos seus pés, aprendendo. Tem pessoas que não conseguem perdoar, Pai. Tem pessoas que preferem arrastar a culpa o resto da vida em seus corações, do que, meu Deus, hoje serem livres, meu Pai querido, desse veneno, da picada da serpente, das mentiras, dos cambalachos. Meu Deus, livra-nos, Senhor, livra-nos, porque sabemos, meu Pai, que o acusador, ele nos acusa, ele nos incita a pecar, e depois que pecamos, ele acusa, ele traz as pessoas para julgar as pedras. Mas, meu Deus, eis-nos aqui, meu Pai, para pedir perdão, Senhor, porque precisamos do Teu perdão. Antes temei aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Nós precisamos antes do Teu perdão, da Tua aceitação, ó Deus. Então nos ajude, nos livre. Livra a Tua igreja, Senhor. Livra o Teu servo, a Tua serva nessa noite desse vício maldito. Livra, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, dessa palavra que um dia prosperou no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, livra dessa mentalidade, dessa genialidade, dessa maneira de pensar. Mexe com a nossa estrutura, Deus. Em nome de Jesus, nos faça uma igreja temente, de servos tementes, de homens, de mulheres tementes ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é fiel, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Hoje, Deus, Ele não te acusa, Ele nos expôs publicamente para nós mesmos, mas Ele riscou a cédula que era contra nós. E Ele pegou aquela cédula, aquela nota promissória que dizia que você e eu devíamos morrer, muitos apedrejados, ou até mesmo de mortes piores ainda. Aquela cédula que iria te expor publicamente para todo mundo ver. Jesus encravou ela na cruz. Ele encravou aquela cédula e disse: está pago, está consumado. Oh, elebanaias, suriandaraias, oh, alamanamanamanayalas, rialabas, suriandaraias, oh, alamanamanaias, shequinabasso, aria laço, me decanta enébia, me decassuri, me canta nas. Oh, aleluia. Vai se colocando de pé. Vai se colocando de pé. Aonde estão os teus acusadores? Aonde está os teus acusadores agora que você colocou a vida diante do Senhor? Aonde eles estão? Eles não te acusam mais, porque o perdão de Deus, ele veio sobre a tua vida.
Vai erguendo as suas mãos e receba. Receba na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Da graça de Deus, ela sempre esteja na tua vida. É pela graça. É a graça que nos faz vencer. E é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor e o consumador da fé, que derrama a graça dele sobre a tua vida. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Você que é livre. Você que é livre. O cheiro da liberdade. Sinta. Oh, glória a Deus. Eu sou livre. Eu sou livre, Jesus. Obrigado. Ele abriu a porta da fé, da graça para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.